sentar. Fica à vontade. Deus abençoe a todos que estão aqui, que estão em casa, para a ministração do Evangelho. Abra sua Bíblia comigo, lá em Êxodo, capítulo 14, por favor. Êxodo 14, nós vamos ler a partir do versículo 1 até o versículo 15. Êxodo 14, do 1 ao 15. Mantenha a sua Bíblia aberta, como já é de costume, enquanto lemos a passagem. Amém? Assim diz a palavra de Deus. O Senhor disse a Moisés: diga aos filhos de Israel que voltem e se acampem diante de Piairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon. Em frente desse lugar, junto ao mar, vocês acamparão. Então Faraó dirá a respeito dos filhos de Israel: estão desorientados na terra, presos no deserto. Eu vou endurecer o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor. Eles assim o fizeram. Quando foi anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, ele e os seus oficiais mudaram de ideia a respeito do povo e disseram: que é isto que fizemos, permitindo que Israel não deixasse de servir? E Faraó aprontou seu carro de guerra e levou consigo seu povo. Levou também 600 carros de guerra escolhidos e todos os outros carros de guerra do Egito, com capitães sobre todos eles. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram marchando corajosamente. Os egípcios os perseguiram com todos os cavalos e carros de guerra de Faraó, os seus cavaleiros e os seus exércitos, e os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Piairote, diante de Baal-Zefon. E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles e ficaram com muito medo. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: será que foi por não haver sepulturas no Egito que você nos tirou de lá, para que morramos nesse deserto? O que foi que você fez conosco, tirando-nos do Egito? Não foi isso que dissemos a você no Egito: deixe-nos em paz para que servamos aos egípcios, pois teria sido melhor para nós servir aos egípcios do que morrer no deserto. Moisés, porém, respondeu ao seu povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes fará no dia de hoje, porque vocês nunca mais verão esses egípcios que vocês estão vendo. O Senhor lutará por vocês, fiquem calmos. O Senhor disse a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos filhos de Israel que marchem. Versículo 16 ainda: e você levante seu bordão, estenda a mão sobre o mar, as águas se dividirão, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Amém. Bom, o assunto de hoje é num beco sem saída. Você já esteve num beco sem saída? Numa situação que você está apertado, não tem jeito, não tem para onde ir, não tem mais escapatória, parece que é o fim. Quem já não passou por essa situação, né? Talvez o pastor Deral lá na roça, algum bicho quis atacar ele falou: agora não tem jeito não. Agora esse bicho vai morder, vai me dar uma chifrada, vai alguma coisa. Estou no beco sem saída. Talvez seja até uma questão familiar, talvez seja aí uma questão no seu emprego, que parece que não tem jeito. É um beco sem saída. Mas Deus tem escape para nós. Você crê nisso? Deus tem escape para todos nós. Deus é um Deus que não abandona seu povo, Ele está sempre olhando para o seu povo. O seu plano é diferente do nosso, e nós temos que nos contentar, essa que é a verdade. É difícil, mas tem saída desse beco. Amém? Bom, a história de Moisés você conhece bem. Começa lá no Egito, a qual ele nasce, é encontrado junto às margens do rio.
As serviçais do filho de Faraó, da filha de Faraó o encontram dentro desse cesto, e ele é pego ali e é levado para ser amamentado, para crescer naturalmente como uma criança. Moisés cresce, agora ele se torna o filho oficial da filha de Faraó, e agora ele vive não ali como os hebreus viviam, sob o domínio dos egípcios, sob aquela escravidão, aquele trabalho forçado e cansativo, mas sim agora ele é um homem hebreu que tem a benécia agora de morar dentro do palácio de Faraó. Então, movido por um senso de justiça, certa feita, Moisés encontra um capataz humilhando um serviçal, provavelmente hebreu. Movido por um senso de justiça, Moisés mata esse homem. E aquilo ali é um motivo de preocupação para a cabeça dele. Agora está com sangue nas mãos. Porém, ele vai ver uma briga agora de dois da sua descendência. Dois hebreus estão discutindo. E ele se mete na discussão. E agora eles dizem para ele: o que fará conosco? Fará a mesma coisa que fez com aquele egípcio? Irá nos matar também? Então ali agora Moisés fica atônito. Bom, agora eu fui descoberto, agora não tem mais jeito, tem que fugir daqui. Moisés parte do Egito agora para Midian. E Midian é uma terra muito distante. Se você pegar um mapa bíblico para observar, a distância é absurda. Então Moisés está muito longe agora de casa. Só que chegando ali, acontece também um fato, em que Moisés é movido por um senso de justiça também. Ele encontra ali mulheres, a qual estavam tentando pegar no poço água, e alguns pastores de rebanhos a molestavam ali estavam agredindo aquelas mulheres, seja verbalmente, ou quem sabe fisicamente. Moisés, movido ali por um senso de justiça novamente, ele defende aquelas mulheres, e ainda dá água para elas. Aquelas mulheres vão para casa, e chegam agora na sua casa, onde tem um homem chamado Reuel, e conta um relato que acontece ali, desse homem que as defendeu desses pastores, que as estavam importunando. Então Reuel, sabendo do fato, ordena que as suas filhas chamem esse homem, para que almocem ou comam com ele. E ali, Moisés é-lhe dado a sua esposa, que nós conhecemos agora como Zípora. Então Moisés se estabelece ali em Midian. Só que agora um fato acontece em que Moisés está tomando conta dos rebanhos de Jetro, e olhe bem aqui que não há contradição bíblica entre o capítulo 2 e o capítulo 3. Talvez os homens tinham no passado mais nomes, tá? Reuel, Jetro, certamente são a mesma pessoa. Então não há contradição aqui, não há um problema. E ali ele está apacentando o rebanho, e agora ele caminha para Horebe, onde ele chega, e ali acontece um fato. Uma sarça ali, um montoado de palha, de folhas, começa a pegar fogo, só que começa a pegar fogo e não se consome. Isso chama a atenção de Moisés. Pois palha já devia ter se queimado de uma maneira até muito rápida, mas não, ali ele olha para aquele fato e fica atônito, pensativo, o que pode estar acontecendo aqui. E ali está a sarça que nós conhecemos como sarça ardente, você pode chamar de palha ardente também, é a mesma coisa. Mas essa palha, essa sarça, ela nos ensina três coisas, que você sabe muito bem, que na história de Moisés é ali que começa o seu chamado. É ali que começa agora aquele grande plano em que Deus estaria trabalhando para libertar o seu povo. E essa sarça nos ensina três coisas. Em primeiro lugar, para você começar um chamado, você precisa ouvir a voz de Deus. Não comece chamado nenhum sem ouvir a voz de Deus. Há muitas pessoas que confundem a ideia de chamado com somente o fato de pregar, não é isso. Com somente o fato de dar cesta básica, não é isso. Com somente o fato de fazer boas ações, fazer caridade, não é isso. Você precisa ouvir a voz de Deus nitidamente, assim como Moisés ouviu. Ele se achega à sarça e Deus ali começa a falar com ele. Há muitos por aí
que dizem ter chamado, mas nunca ouviram a voz de Deus falar com eles claramente. E estão se enganando. Não só se enganando, mas enganando os outros. Mas em segundo lugar, é preciso também, além de ouvir a voz de Deus, buscar ter experiência com Deus. Não há chamado sem experiência com Deus. Não há chamado sem oração. Não há chamado sem comprometimento. Não há chamado sem você ter particular com Deus. E como nós nos achegamos a Deus? Através da oração. Através da oração. Você não ora para que Deus se aproxime de você, você ora para que você se aproxime de Deus. É assim que funciona. Mas em terceiro lugar, essa palha, essa sarça, ela tem muito a ver conosco. Nós somos palha. Nós estamos aqui hoje. Amanhã acabou. Semana que vem, deu tchau, está no outro mundo. Está com Deus ou está no inferno? Dependendo aí de como você entende essa transição da vida. Então nós somos consumíveis. E Deus, Ele é o quê? Ele é fogo consumidor também. Mas o caso aqui da palha, da sarça, é que não estava se consumindo. E o fogo aqui não era qualquer fogo. Era o fogo do Espírito Santo de Deus. O que eu estou querendo te dizer é o seguinte, é que nós precisamos do fogo do Espírito Santo de Deus nos nossos corações, para nós cumprirmos a nossa vocação. John Wesley dizia o seguinte: ponha fogo no seu sermão, ou ponha seu sermão no fogo. Ele não está dizendo aqui que você tem que ser histérico, não, mas que tem que arder no seu coração essa vocação em que Deus lhe deu. Então, meus irmãos, o conceito da vocação cristã, ele é de um chamado de Deus, ele é de um relacionamento com Deus, é de experiência com Deus, e é do fogo de Deus. Então nós precisamos do fogo de Deus nos nossos corações. Porém, agora, Moisés entende. Quem está falando comigo é Deus. Moisés, tira a sandália dos teus pés, por aqui é lugar santo. Moisés está diante do grande chamado que talvez todos nós esperamos. Só que Moisés, no capítulo de número 3, no final, Moisés dá uma desculpa para Deus. Quem sou eu? Quem sou eu, Deus? Ou seja, ele se diminui, denigre ali a própria imagem. Mas Deus deixa claro para ele: Moisés, não importa quem você é, quem está indo na frente contigo sou eu. É assim que Deus faz conosco, não importa a nossa pequenez. Quando Deus chama, o grande eu sou está à frente da nossa vida, do nosso chamado. Porém, ele dá mais 3 desculpas no versículo 4, no capítulo 4, eu quero enfatizá-las com você. A primeira desculpa, capítulo 4, versículo 1, eles não vão acreditar em mim. E Deus responde agora com 3 sinais, 3 respostas de Deus para Moisés. Primeiro, é o bordão que vira serpente. Está vendo esse bordão na sua mão, Moisés? Lança ele no chão e ele vai se tornar serpente. O bordão se torna serpente. Agora pegue a serpente pela parte da cauda e ela se transformará em bordão novamente. Se transforma em bordão novamente. Segunda resposta de Deus, que é o segundo sinal. Moisés, põe a mão no teu peito. Tira a mão do peito e ela se tornará leprosa. E a mão se torna leprosa. Coloque a mão no peito novamente, Moisés, e a tua mão voltará ao normal. E ele retira a mão do peito novamente e a mão dele volta ao normal. Esse é o segundo sinal. Agora o terceiro sinal de Deus, que é a sua terceira resposta. Está vendo essa água, Moisés? Pegue e a jogue no chão, que ela se tornará em sangue. Ela se tornará em sangue. O que isso ensina para nós hoje? É que não importa o tamanho que você é, o quanto você acha inferior, quando Deus vai na frente, é Deus que capacita, é Deus que faz o milagre, é Deus que carrega o povo, pois o Senhor é o Senhor das nossas vidas, é Ele que está na nossa frente, Ele será a nossa boca em tudo que nós formos fazer. Louvado seja Deus.
Mas Moisés agora volta ao Egito. E Deus diz para ele: Moisés, volta para lá, que aqueles agora que te perseguiam já morreram. Então houve aqui uma sucessão faraônica. Então Moisés volta para lá e Deus dá ordem para ele: vá até o palácio de Faraó, diga a ele para libertar o meu povo. E você vai ouvir uma frase que se repete durante vários capítulos da Bíblia, no evento das pragas: e Deus endurecerá o coração de Faraó. E sempre, sempre, sempre. Deus manda para cima do Egito rã, moscas, piolhos, mata o gado, manda fogo do céu. Há uma perturbação generalizada ali agora no Egito, a água virando sangue. E mesmo assim ainda Faraó estava endurecido. O que é isso, meus irmãos? É que Deus endurece o coração de uns, mas tudo para que no final ele seja glorificado naquele que foi endurecido. Agora acontece a saída, a última praga, a 10ª praga. Deus mata agora os primogênitos do Egito. Agora todos os filhos do Egito são mortos, todos os homens. E mesmo assim ainda continua a perseguição do povo de Deus. Agora Moisés diz a Faraó o seguinte: deixe que meu povo seja livre, para que nós possamos adorar naquele monte. E agora Faraó os deixa livre. Porém, as coisas não estão assim plenamente calmas. A perseguição continua e agora vai estando um pouco mais ferrenha. E aí eu entro no texto com você. Olha aí comigo, o capítulo 14, versículo 1 e 2. Nós temos que entender, primeira coisa que esse texto vai nos dizer, é que Deus ele faz plano que nós não compreendemos. Olha aí o versículo 1 e 2. O Senhor disse a Moisés: diga aos filhos de Israel que voltem, se acampem diante de Piairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon, em frente desse lugar, junto ao mar, vocês acamparão. Tem 3 coisas aí: Piairote, Migdol e Baal-Zefon. Primeiro, Piairote quer dizer região dos poços salgados. Migdol era algo meio ambíguo, ou seja, tinham em vários lugares, era uma torre de vigilância egípcia. E aí um terceiro lugar, que é Baal-Zefon. Alguns chamam de deus egípcio do tempo, ou o deus dos relógios, ou outra coisa que a gente não conhece, mas aí mostra a influência dos deuses cananeus na cultura egípcia. E agora, esse lugar era um lugar insalubre, um lugar de lamaçal, e agora eles estão enclausurados nesse lugar. Mas observem bem que 2 vezes Deus vai falar uma coisa aqui. Primeira, acampem. A segunda, acamparão. Então, meus irmãos, a primeira coisa que nós temos que entender é que a gente tem que lidar com a ideia de que Deus põe a gente em beco sem saída. Isso é um fato, está escrito aí. Deus que planejou que eles estivessem ali. Mas nesse lugar, os egípcios pensariam: uai, eles estão enclausurados agora. Agora eles estão perdidos. Eles não sabem para onde estão indo. Eles não sabem para onde estão indo. Então os planos de Deus, meus irmãos, eles são diferentes do nosso. Porque lá em Romanos 11 está escrito o seguinte: quem sondou a mente de Deus? Quem conheceu seus pensamentos? Quem lhe deu primeiro para que ele pudesse receber dele, por ele, para ele, são todas as coisas. A mente de Deus é insondável. Observe que no versículo 3, olha o que Deus vai dizer: então Faraó dirá a respeito dos filhos de Israel: estão desorientados na terra, estão presos no deserto. Eu vou endurecer o coração de Faraó para que persiga, serei glorificado em Faraó. Entenda o seguinte, que muitas vezes esse beco sem saída que Deus te coloca é para glorificar o nome dele e para confundir os seus inimigos. Eles olharão para você: olha lá, está perdido, está morto, não tem jeito não, mas tudo isso é para que Deus seja glorificado.
Segundo lugar, observe aí comigo o versículo 6, 7 e 8, que os inimigos aí são muitos, mas Deus, Ele é muito maior. Observe aí o versículo 7. Ele levou 600 carros de guerra escolhidos e todos os outros carros de guerra do Egito, com capitães, todos eles. Nós estamos falando do maior exército, da maior nação de poderio bélico da época. Egito era a grande potência militar da época. Mas Faraó, ele estava seguro nos seus carros, nos seus capitães, nas suas armas. Faraó está fazendo a mesma coisa que nós vamos ver lá na frente, que Absalão fez. Absalão tinha o povo a seu favor. Absalão tinha o exército a seu favor. Só que aí Davi, lá no Salmo 4, ele vai dizer o seguinte no versículo 5: ofereçam sacrifícios de justiça. Ofereçam sacrifícios de justiça. Confiem no Senhor. Absalão fez sacrifícios injustos, perecíveis, mas Davi estava com a plena confiança em Deus, porque muitos confiam em carros, muitos confiam em cavalos, mas o povo do Senhor confia em Deus. Mas qual é o resultado de confiar em Deus? Olha aí o versículo 8. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. A perseguição, ela vem. Às vezes é algo injusto, é uma palavra maldita, insensata, é uma mentira. Mas quando você confia no Senhor, o resultado disso está no final do versículo. Os filhos de Deus saíram marchando corajosamente. Quando Deus te livrar, você sairá marchando corajosamente, porque o Senhor é que está do seu lado. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Mas agora, o que acontece aqui? É que os filhos de Israel, eles dão um grito de terror agora. Olha comigo o versículo de número 10. Que está escrito que eles fazem o quê? Clamam. Chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles. Ficaram com muito medo. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Observe que esse clamor aí não é necessariamente um clamor igual a gente fala, não é não. É um clamor seguido de murmuração. Ou seja, era um clamor com a pior da intenção dos corações. Porque olha a sequência disso aí. Versículo 11. Será que foi por não haver sepulturas no Egito que você nos tirou de lá? 3 perguntas aí o povo faz para Moisés. Segunda pergunta. O que foi que você fez conosco tirando-nos do Egito? Não foi isso que dissemos a você? Deixe-nos em paz para que sirvamos aos egípcios? Meus irmãos, o medo, ele é um paralisador. O medo, ele é um paralisador. Quantas coisas esse povo, que agora está morrendo de medo, não viu Deus fazendo para livrar eles de lá da mão do Egito. E agora eles estão dizendo: Moisés, era melhor a gente ter ficado lá. Porque lá a gente ia morrer, ia trabalhar, mas ia morrer, tinha cova, tinha lugar para dormir e tudo mais. Agora nós estamos enclausurados aqui nesse deserto. Meus irmãos, o medo, ele é um paralisador, que ele te faz esquecer das bênçãos passadas e te tira a esperança da bênção futura. Então não tenha medo. Por quê? Você não pode deixar de olhar para Deus. Observe o seguinte, que aí há um episódio de murmuração. Mas lá no capítulo 13, se você voltar lá no versículo de número 21, vai haver uma descrição interessante aí. O Senhor é adiante com eles, durante o dia, uma coluna de nuvem para os guiar pelo caminho. Durante a noite, uma coluna de fogo para os iluminar, a fim de que caminhasse de dia e
caminhasse de noite. A coluna de nuvem nunca se afastou do povo durante o dia e nem durante a noite. Mas essa coluna de nuvem, essa coluna de fogo, ela não é só uma coluna de nuvem para cobrir os irmãos, nem só uma coluna de fogo para iluminar as noites dos filhos de Israel. Não, pelo contrário. Essas duas manifestações aí representam a presença de Deus acompanhando o povo de Deus o tempo inteiro. Então, quando você estiver passando por perseguições, quando você estiver com medo, não deixe de olhar para a glória de Deus, não deixe de olhar para a presença de Deus. Eles deixaram de olhar para a presença de Deus, para aquela manifestação do Senhor, e passaram a ter o quê? Medo. Firma, mantenha os seus olhos no Senhor. Não deixe de olhar para Deus. Meus irmãos, olha comigo aí o versículo 13 do capítulo 14. Ainda é que nós temos que deixar de ser ingratos. Observe esse povo que viu 10 pragas, que sofreu durante anos, séculos para ser mais exato. Agora estava livre, agora estava caminhando para fora da terra ali da escravidão. Viu tantas manifestações maravilhosas da parte de Deus, e agora esse povo está murmurando. É o coração ingrato. E sabe o que acontece? Mostra um padrão repetitivo de ingratidão do povo de Deus, até Deuteronômio. Deus se voltava para eles, eles se afastavam de Deus. Deus se voltava para eles se afastavam de Deus. Deus se voltava para eles, ídolo, bezerro de ouro, tudo isso. Isso é um padrão repetitivo. Nós não podemos ser igual a Israel. Nós não podemos ser igual aos hebreus, que sempre agradecem a Deus agora, ó Deus, muito obrigado por esse grande livramento, mas depois, meu Deus, era melhor eu ter morrido lá atrás, porque isso aqui está muito difícil. Sabe o que é isso? É o coração ingrato. A ingratidão é pecado. A ingratidão é pecado. Mas olha comigo o versículo 14, que ele vai dizer assim, versículo 13. Após essa murmuração, Moisés responde ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes fará no dia de hoje, porque vocês nunca mais verão esses egípcios que hoje vocês estão vendo. A solução, meus irmãos, para nós sairmos desse beco sem saída que nós encontramos, é continuar olhando para o Senhor. Lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, vai estar escrito assim, Deus providenciará o escape. Então fica firme, crê no livramento que o Senhor lhes dará hoje. É hoje. Essa luta que você está vivendo, ela pode acabar hoje. Esse problema que você está vivendo, ele pode ser cessado hoje. Fique firme e veja o grande livramento que o Senhor dará para você. Glória a Deus, louvado seja Deus. Louvado seja Deus, porque é o Deus que não nos abandona. Deus não nos abandona. Parece às vezes que a cara dele está virada para o outro lado, mas Deus está atento sim a seu clamor. Fica firme, veja o livramento que o Senhor vai lhe dar. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Um fato acontece, meus irmãos, em 1967, se não me engano. Israel já tinha voltado a ser nação depois de muitos anos, depois da diáspora que havia acontecido, há muitos anos, ainda no tempo da igreja primitiva, se não me engano pelo general Tito, mais precisamente no ano 70. Israel volta a ser nação em 1948. Mas em junho de 1967 acontece um fato histórico. Acontece a chamada Guerra dos 6 Dias. Talvez você aí que gosta de se informar conheça essa guerra. Acontece a Guerra dos 6 Dias. Egito, se não me engano, Irã e a Síria lutaram contra Israel. Lutaram contra Israel. Três nações, seus exércitos, mais o exército aliado.
Você sabe bem que Israel é muito pequeno. Você sabe bem que é muito pequeno. Você sabe também que é um lugar muito arenoso, é um lugar muito seco. Porém, o fato que acontece é que essa guerra durou apenas 6 dias. Em 6 dias, Israel tinha derrotado os exércitos do Egito, da Síria, do Irã e de seus aliados, porque o povo de Deus, quem batalha por ele, é o próprio Deus. Quem batalha por você é Deus. Quem luta por você é Deus. Quem te livra é Deus. Quem te dá o escape é Deus. Quem está marchando à sua frente é Deus. Então firma os seus olhos no Senhor. Mas em quarto lugar, observe aí o versículo 15, é que nós precisamos saber quando agir. O Senhor disse a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos filhos de Israel que marchem. Diga aos filhos de Israel que marchem. Versículo 16. E você levante seu bordão e estenda o mar, a mão sobre o mar. As águas se dividirão, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Olha a pergunta que Deus faz para Moisés: você está clamando a mim por que ainda? Não já te dei a ordem para marchar? Então é só vai. É literalmente só vai. Se Deus está na frente, meu irmão, sabe o que você faz? Só vai. Só vai. Vai nessa. Não vai dar nada errado não. Porque aquele mar lá que para eles era uma parede, agora se tornou uma passagem. Então essa parede que está aí diante da sua vida, Deus está falando para você assim, ó: continua marchando, que essa parede aí, eu vou separar agora, e você vai passar pelo meio a seco. É isso que vai acontecer. Louvado seja Deus. Tem hora, meu irmão, que a gente não tem que ficar só orando, a gente tem que orar e agir. É joelho no chão junto com ação, oração, ação. Não é hora do povo ficar clamando: Moisés, vai, cara, já mandei você ir. E quantos de nós ainda estão parados, com o joelho no chão, orando, enquanto Deus está falando? Continua marchando. A igreja vence de joelho, mas Deus nos quer de joelho para que nós possamos ficar de pé. Quinto lugar, eu vou acabando por aqui, que já passou meu tempo. Quinto lugar, a nossa vitória, ela está plenamente em Deus. Dá uma olhadinha comigo, lá no versículo 25, dá uma puladinha. Está escrito assim, aliás, 24, senão a gente fica sem contexto. Na vigília da manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o acampamento dos egípcios e criou um alvoroço no acampamento dos egípcios. Emperrou a roda dos carros dos egípcios, fazendo com que andassem com dificuldade. Então os egípcios disseram: vamos fugir da presença de Israel, porque o Senhor está lutando por eles e contra os egípcios. Meus irmãos, a vitória, ela é do povo de Deus, porque o nosso Deus é o Deus que nunca perdeu batalha e nem vai perder. Louvado seja Deus. Essa luta que você enfrenta, pode ter certeza que quando a vitória chegar, os nossos inimigos dirão assim: eu vou me afastar dele, porque é Deus que está batalhando com ele, não dá para vencer ele não. A vitória do povo de Deus está nas mãos de Deus, e você vai fazer o que aconteceu lá no capítulo 15, agora você vai cantar do outro lado, comemorando a sua vitória, louvando a Deus pela vitória alcançada. Louvado seja Deus. A vitória é nossa no nome de Jesus. Cristo venceu para vencer, e nós somos mais que vencedores nas mãos de Deus. Deus não perde nenhuma batalha, Deus não é pego de surpresa, Deus está no controle de absolutamente tudo, tudo está nas suas mãos, e a vitória é daqueles que clamam pelo seu nome e vivem debaixo da sua potente mão. Louvado seja Deus. Vamos nos colocar de pé? Quero que você feche seus olhos em nome de Jesus. Nós vamos orar. Se você quiser vir aqui à frente, se você está passando por lutas,
Oh, meu Deus. Problemas, tem coisas para se liberar na sua vida. Tem um mar vermelho diante de você, que é uma parede de água gigantesca, intransponível. Fique sabendo que Deus é capaz de abrir esse mar aí que está tapando a sua passagem. Louvado seja Deus. Pastor Deraldo, pedi para o Senhor me ajudar aqui. Em nome de Jesus. Fique à vontade. Você está na presença do Deus que nunca perdeu uma batalha e nem vai perder. Louvado seja Deus. Deus é o Deus que já nos deu a vitória no nome de Jesus. Meu Deus, o Senhor é grande, Deus. Os inimigos são muitos, Deus. Como tua palavra diz, eles estão bem armados, Deus. Eles estão, Deus, bem vestidos, eles estão acreditando que estão firmes, Deus. Mas a destruição deles, Deus, é para a glória do teu nome, pois o Senhor será glorificado na derrota daqueles que atentam contra o povo do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos orar, queridos. Se você sentiu no coração de vir aqui, fique à vontade. Que Deus pode mudar essa história. Deus providencia o escape. Deus abre o mar para nós passarmos. Deus nos dá a vitória no nome dEle. Louvado seja Deus. Oh Deus, aqui está o seu povo, Senhor. Sedento da tua presença, Deus. Oh Deus, enclausurado em alguns problemas, Deus. Com a mente, Deus, já está perturbada. O sono foi embora, Deus, a paz os deixou. Mas nós sabemos que todas as coisas, Pai, vão cooperando para o bem daqueles que amam o Senhor. E que o Senhor está à frente das nossas batalhas. Que nós podemos dormir tranquilos, Deus. Que nós podemos dormir em paz. Nós podemos pôr a cabeça no travesseiro, Deus. Pois o Senhor é que batalha as nossas guerras, Deus. O Senhor que está vencendo por nós. É o Senhor, Deus, que triunfa, Deus, para que você mesmo seja glorificado. Pois a glória é tua, tudo é teu, Deus. E aqui está a sua igreja, Deus, pedindo ao Senhor, Deus, clamando, Pai, para que essa luta cesse, mas que eles fiquem atentos, Deus, que o livramento que o Senhor dará, pode dar hoje, Deus. Oh, meu Deus, o Senhor é o Senhor que age por nós. O Senhor está na nossa batalha, na nossa frente. Alguns confiam em exércitos, Deus, mas nós confiamos no Senhor. Os inimigos são muitos, mas o Senhor é muito maior, Deus. O Senhor é o dono de tudo. A história está girando, Pai, nas suas mãos. A terra gira, Deus, pois foi o Senhor que a colocou para girar. O Senhor está sentado no mais alto e sublime trono. Ninguém pode lhe tirar daí, Deus. Podem os inimigos se multiplicar, Deus, mas a vitória, ela acontecerá, pois é o Senhor que luta por nós. Nós oramos, Deus, em nome de Jesus, entregando as vidas que estão aqui à frente, as vidas que estão no banco, Deus, aqueles que estão em casa, que estão com dificuldades, Deus. Pode ser uma recuperação de uma cirurgia, Deus. Pode ser, Deus, uma recuperação de problemas, Pai, psicológicos. Pode ser uma recuperação física que está tirando as forças. Mas nós cremos que o Senhor, Deus, é o grandioso para nos restaurar por completo, Deus, e nos dar a vitória no nome santo de Jesus. Assim, Pai, entregamos a tua igreja nas suas mãos, essa palavra, os louvores, momento de oferta, tudo aqui que foi dito, Deus, é para glorificar o teu nome. E nós declaramos em nome do Senhor Jesus que os nossos inimigos estão derrotados para a glória do teu nome. Louvado seja o teu santo nome, Deus. Assim nós oramos em nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Glória a Deus, meus irmãos. Glória a Deus. Pastor.